Bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar em uma história impressionante e reveladora. Você vai conhecer o relato de Otávio Montalban, um homem que, após uma experiência de quase morte, teve visões sobre o futuro da humanidade e descobriu segredos ocultos que poucos ousariam acreditar. Antes de começarmos, deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão mexer com a sua mente. Meu nome é Otávio Montalban, e estou aqui para compartilhar com vocês uma história que mudou completamente o rumo da minha vida. Nasci e cresci em Havana, Cuba, mas foi em Columbus, na Geórgia, que encontrei meu lar e construí minha vida adulta. Por muitos anos, trabalhei como agente penitenciário no departamento de correções local. Era um trabalho difícil, mas me dava estabilidade e um senso de propósito. Antes do evento que vou relatar, minha vida era bastante comum e previsível. Acordava cedo, ia para o trabalho, passava longas horas supervisionando detentos e voltava para casa para os braços da minha esposa, Isabela, e para o sorriso da minha filha pequena. Nos fins de semana, gostava de caçar na fazenda da família, às margens do rio Chattahoochee. Era uma vida simples, mas eu me sentia realizado. Nunca fui um homem particularmente religioso ou espiritual. Acreditava em Deus, sim, mas de uma forma distante, sem muito envolvimento. A ideia de vida após a morte ou de experiências sobrenaturais não fazia parte do meu dia a dia. Eu era um homem prático, focado no aqui e agora, nas responsabilidades do trabalho e da família. Se alguém me dissesse naquela época que eu passaria por uma experiência de quase morte que mudaria completamente minha visão do mundo e do além, eu provavelmente teria rido e descartado a ideia como absurda. Mas a vida tem uma maneira de nos surpreender, de virar nosso mundo de cabeça para baixo quando menos esperamos. O que vou contar para vocês aconteceu em dezembro de 1982. Era uma sexta-feira e eu tinha acabado de passar por uma semana particularmente estressante no trabalho. Houve uma tentativa de fuga na prisão, o que deixou todos os funcionários em alerta máximo por dias. Quando o fim de semana finalmente chegou, eu estava exausto, física e mentalmente. Tudo o que eu queria era escapar para a natureza, encontrar um pouco de paz e silêncio, longe das paredes cinzentas da prisão e dos gritos dos detentos. Foi nesse estado de mente que tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi ir caçar sozinho, sem avisar ninguém. Isabela já tinha saído para o trabalho quando acordei naquela manhã de sábado, e eu não quis incomodá-la com um telefonema. Afinal, era só mais um dia de caça, algo que eu já tinha feito centenas de vezes antes. O que poderia dar errado? Mal sabia eu que essa decisão aparentemente inocente me levaria a uma jornada além dos limites da vida e da morte, uma experiência que desafiaria tudo o que eu acreditava saber sobre a realidade e meu lugar nela. O que aconteceu naquele dia e nos dias que se seguiram transformou não apenas minha visão do mundo, mas também o propósito da minha existência. É essa história que quero compartilhar com vocês agora, uma história de morte e renascimento, de medo e maravilha, de escuridão e êxtase. Espero que possa trazer um novo entendimento e, quem sabe, um pouco de conforto para aqueles que temem o desconhecido que nos espera além desta vida. Naquela manhã de sábado, acordei com o sol mal nascendo no horizonte. O ar estava frio e úmido, típico de um dezembro na Geórgia. Vesti minhas roupas de caça, peguei minha espingarda e saí em direção à fazenda da família. O caminho era familiar, cada curva da estrada gravada na minha memória após anos de viagens semelhantes. Cheguei ao local de caça por volta das 10h15 da manhã. Era um lugar onde eu já tinha estado inúmeras vezes antes, uma clareira cercada por árvores altas, com o rio Chattahoochee correndo não muito longe. O som da água fluindo e dos pássaros cantando era reconfortante, me fazendo sentir em casa. Comecei a preparar meu equipamento, verificando minha espingarda e ajustando minha roupa. Então, me dirigi ao meu suporte de caça favorito. Era uma estrutura simples que eu mesmo tinha instalado anos atrás. Nunca tive problemas com ela antes e não tinha motivos para suspeitar que algo pudesse dar errado naquele dia. Enquanto subia, senti uma estranha sensação de inquietação. Era como se uma voz distante estivesse tentando me avisar, me fazer voltar. Mas eu ignorei essa sensação, atribuindo-a ao cansaço acumulado da semana. Continuei subindo, focado em alcançar minha posição habitual.
Quando atingi uma altura de cerca de 24 metros, ouvi um som que gelou meu sangue. Foi um estalo alto e claro, que ecoou pela floresta silenciosa. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, senti o suporte ceder sob meus pés. O que se seguiu foi uma queda que pareceu durar uma eternidade. Na realidade, foram apenas segundos, mas naqueles breves momentos, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Vi Isabela, minha esposa, sorrindo para mim no dia do nosso casamento. Vi minha filha dando seus primeiros passos. Vi meus pais, já falecidos, acenando para mim de uma distância impossível. O vento assobiava nos meus ouvidos enquanto eu caía, e eu sabia que estava prestes a morrer. Não havia nada que eu pudesse fazer para evitar o impacto iminente. Fechei os olhos, e em um último momento de lucidez, pedi perdão a Deus por todos os meus erros e implorei que cuidasse da minha família. Então veio o impacto. Foi uma dor como eu nunca tinha sentido antes, explosiva e total. Senti meus ossos se quebrando, meus órgãos sendo esmagados. O gosto metálico de sangue encheu minha boca. Por um breve momento, senti uma agonia indescritível e, então, nada. A escuridão me envolveu, e eu pensei, é isso. Estou morto. Mas estava enganado. O que veio a seguir foi uma experiência que desafiou tudo o que eu acreditava saber sobre a vida, a morte e o que existe além. O momento em que deixei meu corpo é algo que nunca vou esquecer. Foi como acordar de um sonho, mas, ao invés de abrir os olhos para o mundo familiar do meu quarto, eu me vi flutuando alguns metros acima do rio Chatatooshi. A princípio, fiquei confuso. Como eu podia estar ali, olhando para baixo, quando segundos antes estava caindo? Então, vi meu corpo estirado sobre as pedras à margem do rio, ferido e imóvel. E ainda assim, eu estava consciente, observando tudo de cima. Não senti dor. Na verdade, não sentia absolutamente nada físico. Era como se todas as sensações corporais tivessem desaparecido. Em seu lugar, havia uma leveza indescritível, uma sensação de liberdade que eu nunca havia experimentado antes. Tentei me mover e descobri que podia fazê-lo apenas com o pensamento. Não havia mais a necessidade de pernas ou braços. Eu simplesmente desejava ir a algum lugar, e lá estava. Flutuei ao redor do meu corpo, examinando de todos os ângulos. Era eu, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, não era mais eu. Naquele momento, uma estranha calma me envolveu. Eu sabia que estava morto, ou pelo menos que meu corpo físico estava morto. Mas, ao invés de medo ou tristeza, senti uma profunda aceitação. Era como se uma parte de mim sempre soubesse que a morte não era o fim, apenas uma transição. Pensei na minha família. Vi Isabela e nossa filha em minha mente e senti uma pontada de tristeza por deixá-las. Mas, mesmo essa tristeza era diferente, como se vista através de um filtro que suavizava todas as emoções. Enquanto flutuava ali, notei que minha percepção havia mudado. Eu podia ver cores que nunca tinha visto antes, ouvir sons que normalmente estariam além do alcance humano. Era como se meus sentidos tivessem sido ampliados, permitindo-me experimentar o mundo de uma forma totalmente nova. Olhei para o céu e, pela primeira vez, percebi uma luz suave no horizonte. Não era o sol. Era algo diferente. Algo que me chamava. Senti uma atração irresistível em direção a essa luz, como se ela fosse meu destino. Foi nesse momento que comecei a subir, não por vontade própria, mas como se estivesse sendo gentilmente puxado para cima. Olhei para baixo uma última vez, vendo meu corpo ficando cada vez menor, até que a floresta, o rio, e tudo o que eu conhecia como meu mundo desapareceram na distância. Eu estava deixando para trás não apenas meu corpo, mas toda a minha existência terrena. E, ainda assim, não senti medo. Pelo contrário, senti uma empolgação crescente, uma curiosidade sobre o que viria a seguir. Era o início de uma jornada que mudaria para sempre minha compreensão da vida, da morte, e de tudo o que existe entre elas. Conforme eu subia, a terra foi ficando cada vez menor abaixo de mim. Era uma visão indescritível, o planeta azul e verde, envolto em delicadas nuvens brancas, flutuando no vasto oceano negro do espaço. Por um momento, senti-me maravilhado com a beleza e a fragilidade do nosso mundo, visto dessa perspectiva tão distante.
Mas logo minha atenção foi atraída para algo à minha frente. Um túnel se abriu no espaço, como se o próprio tecido do universo tivesse se partido. Era escuro, mas não de uma escuridão assustadora. Era mais como o crepúsculo, trazendo consigo a promessa de uma luz além. Senti-me sendo gentilmente puxado para dentro desse túnel, não de forma violenta, mas com uma doçura irresistível. Enquanto eu avançava, notei que as paredes do túnel não eram sólidas. Eram feitas de uma energia pulsante, viva, que emanava cores que nunca havia visto antes. Mas não eram apenas cores. Cada tonalidade parecia carregar em si emoções, memórias, fragmentos de vidas vividas. Conforme eu mergulhava mais fundo, essas cores e emoções me envolviam, me atravessavam. Por um instante, senti como se estivesse experimentando milhares de vidas ao mesmo tempo, alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, amores e perdas. Era avassalador, mas de alguma forma, suportável. O tempo perdeu todo o sentido dentro do túnel. Não sei dizer se a viagem durou segundos ou eternidades. Tudo o que sei é que, durante essa jornada, senti uma paz profunda e uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado antes. À medida que avançava, comecei a ouvir uma música. Não era como nada que já tinha ouvido na Terra. Era uma harmonia perfeita, como se o próprio universo estivesse cantando. A música parecia me chamar, me guiar para o fim do túnel. E, enquanto me aproximava do final, a luz ficava cada vez mais intensa. Mas não era uma luz ofuscante ou desconfortável. Era acolhedora, convidativa. Senti como se estivesse voltando para casa, depois de uma longa jornada. Quando finalmente emergi do túnel, fui recebido por uma visão que desafia qualquer descrição terrena. Era um lugar de beleza transcendental, um reino de luz e harmonia que fazia a terra parecer um pálido reflexo em comparação. Flutuei ali por um momento, absorvendo tudo. Foi então que percebi que não estava mais sozinho. Havia presenças ao meu redor, entidades de luz que pareciam me dar as boas-vindas. Não senti medo. Pelo contrário, uma alegria profunda me invadiu, como se estivesse reencontrando velhos amigos após uma longa separação. Uma dessas entidades se aproximou de mim. Não tinha uma forma física como a entendemos, mas sua presença era tão real quanto qualquer coisa que já tinha experimentado na vida terrena. A entidade não falou com palavras, mas eu entendi sua mensagem claramente. Bem-vindo, Otávio. Sua jornada está apenas começando. Conforme a luz intensa do fim do túnel diminuía, meus olhos ou o que quer que eu estivesse usando para ver naquele estado começaram a se ajustar. Foi então que vi algo que me deixou sem fôlego, se é que eu ainda respirava naquele momento. Diante de mim, estendia-se uma cidade de proporções inimagináveis. Mas não era uma cidade como qualquer outra que já tivesse visto ou imaginado. Cada edifício, cada estrutura, parecia ser feito de um material cristalino que refletia e refratava a luz de maneiras impossíveis. As torres se erguiam majestosas, algumas tão altas que pareciam tocar as próprias estrelas. Pontes de luz pura conectavam os edifícios, formando uma teia intrincada de caminhos brilhantes. Fontes de energia pura jorravam em praças e parques, criando cascatas de cores que mudavam constantemente. As ruas, se é que podiam ser chamadas assim, pareciam ser feitas de arco-íris solidificados. Cada passo que eu dava, embora não estivesse realmente andando no sentido tradicional, produzia uma harmonia musical, como se a própria cidade estivesse respondendo à minha presença. O mais impressionante era a luz. Não havia uma única fonte de luz, como o sol na terra. Em vez disso, tudo parecia irradiar sua própria luminescência. As cores eram mais vibrantes do que qualquer coisa que eu já tinha visto, incluindo tonalidades que nem sabia que existiam. Enquanto absorvia essa visão incrível, notei que não estava sozinho. Havia outras almas, entidades, não sei ao certo como chamá-las. Elas se moviam pela cidade, algumas sozinhas, outras em grupos. Algumas tinham formas físicas definidas, outras eram mais como feixes de energia luminosa. Uma delas se destacou, vindo em minha direção. Apesar de sua forma etérea, havia algo de familiar nela. Quando finalmente se aproximou, fui invadido por uma sensação de profundo reconhecimento. Era como se eu já a conhecesse há muito tempo, talvez desde o início dos tempos. Bem-vindo, Otávio, disse a entidade,
com pensamentos que se formaram diretamente em minha mente. Eu sou Lauriano, seu guia neste reino. Lauriano não tinha uma forma humana convencional, mas seus olhos, pontos de luz mais intensa em seu campo de energia, mudavam de cor constantemente, como um caleidoscópio cósmico. Onde estou? Perguntei, surpreso por conseguir formar pensamentos coerentes nesse estado. Você está no que muitos na Terra chamam de pós-vida, respondeu Lauriano. Mas este é apenas um ponto de transição, um lugar de reflexão e aprendizado antes da próxima etapa de sua jornada. Lauriano começou a me guiar pela cidade, explicando que cada estrutura, cada manifestação de energia, tinha um propósito. Alguns edifícios eram bibliotecas cósmicas, contendo todo o conhecimento do universo. Outros eram centros de cura, onde almas feridas se recuperavam de traumas passados. Passamos por um enorme anfiteatro, onde almas se reuniam para compartilhar experiências e sabedoria acumulada ao longo de múltiplas vidas. Em outro local, vi o que parecia ser um viveiro de almas recém-chegadas, sendo cuidadas e preparadas para suas próximas jornadas. À medida que avançávamos, comecei a sentir uma atração irresistível em direção a um edifício em particular. Era uma estrutura imponente, maior que todas as outras, que parecia pulsar com uma energia antiga e poderosa. Aquele, disse Lauriano, notando meu interesse, é o Salão do Julgamento. É lá que as almas se encontram com o Conselho para revisar suas vidas e determinar os próximos passos em sua evolução espiritual. Senti um misto de ansiedade e expectativa. De alguma forma, eu sabia que era para lá que eu estava sendo chamado. Lauriano me guiou por um longo corredor, que parecia se estender infinitamente. As paredes eram feitas de um material que refletia não apenas luz, mas também memórias, vislumbres de vidas passadas, não apenas minhas, mas de incontáveis outras almas que tinham passado por ali antes. Finalmente, chegamos a uma porta dupla de metal brilhante. Era enorme, imponente, decorada com símbolos e padrões que pareciam conter toda a sabedoria do universo. Está pronto, Otávio? Perguntou Lauriano. Respirei fundo, ou pelo menos fiz o equivalente espiritual disso, e assenti. As portas se abriram lentamente, revelando uma luz tão intensa que por um momento pensei que seria consumido por ela. Dei um passo à frente, entrando no salão do julgamento, sem saber o que me aguardava, mas sentindo que estava prestes a enfrentar o momento mais importante de minha existência. Ao entrar no salão do julgamento, fui imediatamente envolvido por uma luz tão brilhante que por um momento perdi toda a noção de mim mesmo. Era como se eu tivesse me dissolvido naquela luminosidade, tornando-me parte dela. Aos poucos, minha consciência se reajustou, e comecei a discernir formas dentro daquele mar de luz. No centro do salão, havia um trono, não um trono como os que conhecemos na Terra, feito de ouro ou pedras preciosas. Este era feito de pura energia, pulsando e mudando constantemente, como se estivesse vivo. E nele, sentada ou melhor, existindo, estava uma presença tão vasta e poderosa que eu mal conseguia compreender. Não posso dizer que vi uma figura definida. Era mais como se eu estivesse diante de todo o universo concentrado em um único ponto. A presença irradiava uma sabedoria antiga, um amor incondicional e uma compreensão que abarcava toda a existência. Então, a entidade falou não com palavras, mas diretamente em minha mente e em minha alma. Otávio Montalban, ressoou a voz, não apenas em meus ouvidos, mas em cada fibra do meu ser. Você chegou ao fim de uma jornada e ao início de outra. Eu queria falar, fazer perguntas, mas me sentia completamente sem palavras diante daquela presença. Como se lendo meus pensamentos, e provavelmente era exatamente isso que estava acontecendo, a entidade continuou. Você tem perguntas, é natural. Mas antes de respondermos, devemos revisar a vida que você acaba de deixar para trás. Nesse momento, toda a minha vida começou a se desenrolar diante de meus olhos. Mas não era como assistir a um filme. Eu estava revivendo cada momento, cada decisão, cada interação. E não apenas isso. Eu podia sentir o impacto de cada uma de minhas ações, não apenas sobre mim, mas sobre todos que cruzaram meu caminho. Sentia a alegria que causei, mas também as tristezas, as dores, as decepções. Foi uma experiência ao mesmo tempo humilhante e esclarecedora. E então, o que parecia durar uma eternidade chegou ao fim. Fui deixado com uma profunda compreensão de mim mesmo,
de minhas escolhas e de suas consequências. Mas, em vez de julgamento, o que senti foi compreensão. A entidade não estava ali para me condenar, mas para me ajudar a entender e a crescer. Você agora tem uma escolha a fazer, Otávio, disse a presença. Você pode continuar sua jornada aqui, no mundo espiritual, e avançar para novos níveis de consciência. Ou pode escolher retornar ao mundo físico, para completar o que não foi terminado. Fiquei surpreso com essa opção. Nunca tinha pensado que poderia ter escolha nesse ponto. Senti-me dividido. Parte de mim queria ficar, explorar as vastas maravilhas do mundo espiritual que acabará de descobrir. Mas outra parte, mais profunda e instintiva, sentia que minha missão na Terra ainda não estava completa. Eu quero voltar, finalmente disse, com uma clareza que surpreendeu até a mim mesmo. A entidade pareceu sorrir, se é que uma presença tão vasta pode sorrir. Muito bem, Otávio. Você retornará. Mas lembre-se, nada será como antes. Você será portador de uma sabedoria que poucos possuem, e com ela vem uma grande responsabilidade. Senti uma paz profunda invadir meu ser, acompanhada de uma sensação de propósito renovado. A luz ao meu redor começou a diminuir, e eu me senti sendo gentilmente puxado de volta, através do túnel, de volta para meu corpo físico. A última coisa que ouvi antes de despertar foi a voz da entidade. Vá em paz, Otávio, e espalhe a luz que você encontrou. De repente, senti meu corpo novamente pesado, limitado, mas ao mesmo tempo, familiar. Abri os olhos e vi o rosto preocupado do médico olhando para mim. Ele voltou. Ouvi alguém gritar. Mas eu sabia, no fundo, que a parte de mim que tinha feito aquela jornada nunca havia realmente partido. Eu não era mais o mesmo. E o mundo ao meu redor, que antes parecia tão familiar, agora parecia novo, cheio de possibilidades e maravilhas. Eu tinha um propósito, uma missão. E estava pronto para enfrentá-la, com a luz que trazia dentro de mim. Olhei ao redor, e tudo parecia ao mesmo tempo familiar e novo. O rio murmurava seu caminho como sempre, mas agora suas águas pareciam sussurrar segredos antigos. As folhas balançavam suavemente ao vento, e eu sentia que elas também tinham testemunhado algo além do véu. Tudo ao meu redor pulsava com uma vida que eu nunca havia notado. Tentei me levantar, mas meu corpo estava exausto, ainda sentindo as marcas do que havia acontecido. A dor era real, mas agora, ela carregava um significado diferente. Cada pontada era um lembrete de que eu havia retornado, de que ainda havia um propósito a cumprir, uma missão que agora pesava sobre meus ombros com a doçura de uma responsabilidade sagrada. Isabela, minha esposa, encontrou-me pouco depois. Seus olhos estavam vermelhos de preocupação, mas ao me ver, seu rosto se iluminou com um alívio que me aqueceu até o âmago. Naquele momento, quando nossos olhares se cruzaram, soube que tudo o que havia experimentado, todo o sofrimento e toda a revelação, havia me mudado de uma forma que palavras nunca poderiam capturar. Ao contar a ela o que havia acontecido, lágrimas escorreram de seus olhos. Ela segurou minha mão com força, como se temesse que eu pudesse desaparecer novamente. Mas eu estava ali, mais presente do que nunca, com um novo entendimento do que significava estar vivo. De repente, me vi em uma posição onde poderia alcançar e impactar muito mais vidas do que jamais imaginei. No entanto, com essa expansão de minha influência, também vieram novos desafios. Nem todos eram receptivos à minha mensagem. Alguns me acusavam de ser um charlatão, enquanto outros diziam que eu estava espalhando superstições perigosas. Recebi ameaças e enfrentei um ceticismo feroz. Mas, em vez de me desencorajar, essas dificuldades apenas reforçaram minha determinação. Lembrei-me das palavras da entidade: você não está sozinho. Estaremos sempre com você, guiando e apoiando. Essa certeza me dava forças para continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. Com o tempo, comecei a ver os frutos do meu trabalho. Ex-detentos me procuravam para dizer como as conversas que tivemos mudaram suas vidas. Recebia cartas de pessoas de todo o país, contando como meu livro as ajudou a encontrar esperança em momentos de desespero. Percebi que minha missão era maior do que eu jamais poderia ter imaginado. Não se tratava apenas de compartilhar minha experiência, mas de ser um catalisador para uma mudança maior na consciência coletiva.
Eu estava ajudando as pessoas a verem além das limitações da vida física, a reconhecerem seu próprio potencial divino e a importância de suas ações no grande tapete da existência. E assim, dia após dia, continuei meu trabalho. Sabia que ainda tinha muito a aprender e muito a fazer, mas agora, cada manhã, eu acordava com um senso de propósito e gratidão. Recebi uma segunda chance na vida e estava determinado a fazer cada momento contar. Uma das partes mais intrigantes, e devo admitir, perturbadoras da minha experiência de quase morte foram as visões do futuro que recebi durante meu encontro com a entidade suprema. Fui presenteado, ou talvez desafiado, com vislumbres de eventos que ainda estavam por vir. É importante ressaltar que essas visões não eram como assistir a um filme com uma narrativa clara e linear. Eram mais como flashes, impressões vívidas que se sobrepunham e, às vezes, se contradiziam. Entendi que o futuro não é fixo, mas sim um rio de possibilidades que flui e muda constantemente com base em nossas escolhas coletivas. Uma das primeiras visões que tive foi de conflitos em escala global. Vi nações se levantando umas contra as outras, guerras que não se limitavam a fronteiras geográficas, mas que se espalhavam como um vírus, afetando todos os cantos do planeta. Não eram apenas guerras convencionais, mas conflitos que envolviam novas tecnologias, guerra cibernética e manipulação em massa da informação. Outra visão que me abalou profundamente foi o colapso de sistemas governamentais que eu sempre considerei inabaláveis. Vi os Estados Unidos, meu país adotivo, passando por turbulências políticas e sociais sem precedentes. Instituições que formavam a base da democracia pareciam desmoronar, dando lugar a um caos que eu nunca imaginei possível em uma nação tão poderosa. Mas a visão que mais me aterrorizou foi a de uma catástrofe natural de proporções inimagináveis. Vi uma erupção vulcânica tão massiva que obscurecia o sol, lançando o mundo em uma escuridão que durava meses. Cidades inteiras desapareciam sob cinzas e lava, e o impacto se estendia globalmente, afetando o clima, as colheitas e a própria sobrevivência da humanidade. No entanto, nem tudo o que vi era sombrio e desolador. Após esses eventos cataclísmicos, tive visões de um renascimento, de uma nova era para a humanidade. Vi pessoas se unindo de maneiras nunca antes imaginadas, transcendendo antigas divisões de nacionalidade, raça e credo. Vi o surgimento de uma nova geração, jovens com uma sabedoria além de seus anos e uma conexão profunda com a Terra e uns com os outros. Essas pessoas pareciam possuir habilidades que beiravam o sobrenatural, uma capacidade aumentada de empatia, de cura e até mesmo de comunicação além das palavras. Testemunhei o nascimento de novas formas de sociedade, baseadas na cooperação em vez da competição, no respeito pela natureza em vez da exploração desenfreada. Vi cidades sendo reconstruídas, não como as metrópoles de concreto que conhecemos, mas como ecossistemas vivos, onde tecnologia e natureza coexistiam em harmonia. Uma das visões mais poderosas foi a de um avanço tecnológico que permitia a comunicação direta entre mentes, criando um tipo de consciência coletiva global. Isso não apagava a individualidade, mas criava um senso de unidade e compreensão mútua que transformava fundamentalmente a forma como os seres humanos interagiam entre si e com o mundo ao seu redor. Essas visões me deixaram com sentimentos conflitantes. Por um lado, o medo e a preocupação com os desafios e sofrimentos que a humanidade teria que enfrentar. Por outro, uma esperança inabalável no potencial humano para superação e evolução. Entendi que essas visões não eram predestinações inevitáveis, mas possibilidades. A mensagem era clara: o futuro está em nossas mãos. Cada escolha que fazemos, cada ato de bondade ou egoísmo, de construção ou destruição, molda o caminho que seguiremos coletivamente. Isso se tornou uma parte crucial da minha missão. Não se tratava apenas de preparar as pessoas para possíveis dificuldades futuras, mas de inspirá-las a fazer escolhas que pudessem nos levar a um futuro mais positivo. Comecei a enfatizar, em minhas palestras e escritos, a importância da responsabilidade individual e coletiva, a necessidade de pensarmos além de nossas vidas individuais e considerarmos o impacto de nossas ações nas gerações futuras. Muitas vezes, quando compartilhava essas visões, era recebido com ceticismo ou até mesmo ridicularizado. Alguns me acusavam de espalhar medo desnecessário, outros de ser um lunático com delírios de profeta. Mas eu sabia que não podia ficar em silêncio.
Mesmo que apenas algumas pessoas levassem a sério minhas palavras e começassem a fazer mudanças positivas em suas vidas e comunidades, já valeria a pena. Com o passar dos anos, à medida que alguns dos eventos que vi começaram a se desdobrar no mundo real, mais pessoas começaram a prestar atenção. Não busquei validação nisso, pois sabia que o objetivo não era provar que eu estava certo, mas inspirar ação e mudança. Aprendi a equilibrar a urgência de preparar as pessoas para possíveis dificuldades com a importância de manter a esperança viva. Porque, se havia uma coisa que minhas visões tinham me mostrado com clareza, era que o futuro não estava escrito em pedra. Temos o poder de moldá-lo com nossas escolhas e ações. E assim, continuei meu trabalho, compartilhando não apenas as visões de possíveis catástrofes, mas também as visões de um futuro brilhante e harmonioso que está ao nosso alcance. Minha missão evoluiu para não apenas preparar as pessoas para o que poderia vir, mas para inspirá-las a serem agentes ativos na criação de um futuro melhor para todos nós. Conforme comecei a compartilhar minha experiência e a mensagem que recebi, logo percebi que nem todas as forças no universo estavam felizes com minha missão. Pouco depois de voltar para a casa do hospital, comecei a experimentar algo que só posso descrever como interferências sombrias. Tudo começou com pesadelos vívidos. Eu me via em um lugar escuro, sufocante, cercado por figuras sombrias que sussurravam ameaças e advertências. Fique quieto, diziam, esqueça o que viu, não é para os mortais saberem essas coisas. No início, tentei ignorar esses sonhos, atribuindo-os ao estresse pós-traumático do acidente. Mas eles se tornavam cada vez mais frequentes e intensos. Comecei a acordar no meio da noite suando frio, com a sensação de que havia algo ignóbil no quarto comigo. Isabela notou a mudança. Você parece exausto, ela dizia, tem certeza de que está bem? Eu tentava tranquilizá-la, mas a verdade é que eu estava começando a me questionar. Será que estava ficando louco? Será que toda a minha experiência tinha sido apenas uma alucinação e, agora, minha mente estava criando esses terrores noturnos como uma forma de lidar com o trauma? As coisas pioraram quando comecei a ter visões mesmo acordado. Às vezes, no meio de uma conversa, eu via sombras se movendo no canto do meu olho. Outras vezes, ouvia sussurros ininteligíveis quando estava sozinho. Era como se algo estivesse constantemente me observando, me seguindo. Um dia, enquanto dava uma palestra sobre minha experiência em uma igreja local, algo realmente assustador aconteceu. No meio do meu discurso, as luzes começaram a piscar e a temperatura do ambiente caiu drasticamente. Vi várias pessoas na plateia se abraçando, tremendo de frio repentino. E então, por um momento, vi uma figura escura no fundo da sala. Não era uma pessoa, era algo além. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha e maligna, e senti uma onda de medo e náusea me atingir. Naquele momento, lembrei-me das palavras da entidade de luz que encontrei durante minha experiência. Você não está sozinho. Estaremos sempre com você, guiando e apoiando. Fechei os olhos, respirei fundo e mentalmente pedi proteção e força. Quando abri os olhos novamente, a figura sombria havia desaparecido, as luzes voltaram ao normal e a temperatura subiu. Esse episódio me fez perceber que minha missão não seria fácil. Eu estava lidando com forças além da compreensão humana, algumas das quais claramente não queriam que eu continuasse. Mas eu também sabia que tinha proteção. Comecei a me aprofundar em práticas espirituais de proteção e purificação. Pedi orientação e ajuda à entidade de luz que havia me guiado durante minha experiência de quase morte. E, gradualmente, as interferências sombrias começaram a diminuir.